Ele precisa ser bem fixado à pele, né? Não posso ser um curativo que fica soltando, que fica saindo, porque eu não vou estar com aquela proteção adequada, né? Que o próprio consenso preconiza. Ele precisa ser absorvente. Gente, curativo de ferida operatória tem que ser absorvente. Me responda uma coisa: o micropore estéreo, ele vai ser absorvente? Ele vai absorver alguma coisa? Quantas vezes eu não peguei paciente que saiu do centro cirúrgico com micropore, por cima desse micropore uma gaze, aí a gaze até estava sujinha também, né? E aí o médico pediu para trocar só a gaze e não trocar o micropore, não mexer no micropore, deixa o micropore lá. Por que é que acontece muito, né, dos pacientes saírem com o micropore do centro cirúrgico? Porque o micropore, ele reduz essa tensão, tá? Isso é fato. Quando acontece uma ferida, né, operatório, o paciente abre, o médico abre, né, as duas bordas. Quando ele vai fazer a sutura, ao contrário, essa sutura já é justamente para poder melhorar essa tensão, mas a tendência é que a pele, ela se contrai ao contrário, tá? Que faça uma tensão contrária. E por isso que tem esse risco maior de deiscência, tá? Porque vai fazendo essa tensão contrária. Aí, por conta disso, os médicos colocam o micropore, né, por cima, para poder tentar juntar e diminuir essa tensão, tá? Essa tensão contrária, que o micropore diminui, sim, essa tensão contrária. Mas a gente também tem outros dispositivos que não precisa ser necessariamente micropore. Os curativos das coberturas de espuma, por exemplo, também fazem essa mesma coisa, reduzem essa tensão também, tá? E aí o micropore ele não vai absorver. Aí a gente troca somente a gase secundária, não troca o micropore, porque o cirurgião não quer que mexa naquele micropore, para justamente não dar problema ali, né, nessa questão de melhorar essa tensão ali, não quer que faça isso, e aí a gente não mexe. Aí tem lá um resquício de sangramento do pós-operatório, né, imediato, que acontece muito, né, aquele sangramentos que aconteceu ali no pós-operatório imediato, e aí a gente, quando vai ver o curativo com 24 horas depois, está lá, aquele pontinho de sangue ali por baixo do micropore. E fica aquele pontinho de sangue ali, e, gente, aquilo dali é um meio de cultura, é um meio de cultura para poder as bactérias se proliferarem e aí começar a fazer infecção de sítio cirúrgico e começar a abrir, fazer deiscência. Então, o curativo de pós-operatório precisa ser absorvente para que faça a absorção desse excesso de exudato, exudato sanguinolento, né? E esse excesso de exudato, aí a gente vai manter ali na própria cobertura a absorção, tá? Tem coberturas que existem no mercado que são as espumas e fazem essa absorção e retém esse exudato no próprio curativo, inclusive não deixa nem em contato, né? Esse excesso de exudato não deixa em contato com a própria ferida operatória, fica presa na própria espuma do curativo. E a gente tem essa segurança maior, né, de deixar o paciente mais tempo ali, até com a cobertura ali, 7 dias, mesmo que esteja um pouquinho suja, porque o exudato não está em contato direto ali com a ferida operatória, tá? Então, isso é essencial também, tá? Vamos lá. Porque a gente precisa entrar em consenso, em conjunto com o cirurgião, claro, tá? Porque o cirurgião, ele é responsável pela ferida operatória também. E a gente, quando vai fazer os curativos, quando vai cuidar, a gente vai fazer esse tratamento dessa ferida, a gente precisa estar sempre em conjunto, né? No mesmo nível, enfermagem e o cirurgião, em conjunto com o que a gente vai fazer, né, na ferida operatória desse paciente. Por isso que, às vezes, a gente tem um pouco mais de dificuldade a depender do profissional. Porque às vezes a gente explica e entende, ó, a gente vai ter que remover esse microporo, a gente vai ter que limpar, a gente vai ter que colocar uma cobertura aqui mais absorvente, a gente vai ter que colocar, por exemplo, um Meplex Border Post-Op, que é específico para isso, né? A gente vai ter os benefícios X, Y, Z, aí explica os benefícios para poder a gente entrar no consenso e em conjunto. E às vezes tem profissional que não aceita, não entende, não conhece,
e preferem não acatar a nossa sugestão. E aí, por isso que a gente tem um pouco mais de dificuldade no dia a dia de tratar feridas operatórias. Para mim, é um desafio tratar feridas operatórias, inclusive muito comparado aos desafios dos pacientes que têm anos de ferida aberta, tá? Os pacientes que têm anos de feridas abertas são desafiantes, né? Úlceras venosas, úlceras crônicas, é desafiante. Mas também alguns pacientes que têm ferida operatória, que a gente precisa estar nesse consenso, né, com a equipe médica, também são desafiantes por conta disso, tá? Se todo mundo conhecesse tudo que a gente tem no mercado, se todo mundo conhecesse o que os consensos dizem, inclusive esse consenso que eu estou explicando aqui para vocês, quando a gente vai olhar, é feito totalmente por médicos, totalmente por médicos. Todos os profissionais lá que se reuniram no mundo inteiro, né, para poder fazer esse consenso tudo direitinho, foram médicos. Só que às vezes os nossos próprios colegas, eles não têm esse conhecimento, nunca leram os consensos, então fica um pouco mais difícil da gente conseguir levar adiante, né, o tratamento do paciente. Mas é uma questão de conversa, precisa conversar. Não é sair assim fazendo tudo que a gente quer também não, porque o médico também é responsável, tá? Principalmente pelas feridas operatórias, eles também têm essa responsabilidade em conjunto, tá? E aí ele precisa ser absorvente, né, capaz de lidar com o exudato, como eu falei para vocês. Precisa ser à prova d'água, porque proporciona uma boa vedação, barreira, né, e permite que o paciente tome banho. E aí, quando a gente coloca uma gase simples ali, né, no curativo, na ferida operatória do paciente, a gente não vai permitir que o paciente tome banho e fique com aquela gase ali, né? O paciente vai tomar banho, mas a gente vai ter que trocar. E vai fazer essa manipulação excessiva, a gente não vai cumprir, né, o princípio básico de uma cicatrização que não perturba, né? Uma cicatrização sem perturbações, tá? E também para eliminar o espaço morto quando necessário. Então, a gente tem uma deiscência e ali tem um espaço morto, a gente vai precisar também preencher aquela cavidade, tá? Tem que ser um curativo que preencha os espaços mortos ali, certo? E aí, o objetivo maior do curativo para ferida, né, operatória, é absorver, como eu disse a vocês, reter qualquer vazamento que tem ali, fornecer condições ideais para cicatrização, ou seja, um meio úmido favorável para cicatrização, e proteger a área até que a ferida cicatrize. Então, a proteção é essencial. A proteção é essencial. Agora, quando fala tempo de uso, Lavini, precisa ficar quanto tempo? Porque o paciente só fica dentro do hospital com essa cobertura. Depois, quando vai para casa, aí o médico pede para remover, né? A cobertura e ficar descoberta mesmo, a ferida operatória. É isso que diz um consenso? Gente, o consenso não teve um consenso. Em relação ao tempo de uso do curativo, o consenso não teve um consenso, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que algumas pessoas, né, disseram que o tempo de uso do curativo é até que os pontos sejam removidos. Outras disseram 14 dias. Outras disseram 7 dias. Outras disseram 4 dias. Outras disseram até o paciente receber alta. Outras disseram 48 horas. Outras disseram depende do risco de infecção individual do paciente, que aí, dependendo de cada paciente, é que vai ver quanto tempo vai ficar. Outros disseram somente quando o curativo estiver saturado e houver suspeita de infecção. Caso contrário, não há vantagem em trocar, então mantém a mesma cobertura. E outros disseram que é para deixar uma colinha, deixar com cola, né, a ferida operatória, e a ferida limpa deixa a ferida descoberta, tá? Só com essa colinha, digamos assim. E a ferida fica descoberta. Então, não teve esse consenso. A única coisa que permaneceu ali constante, realmente, num consenso, foi a importância da consistência e da padronização nesse atendimento, independentemente do protocolo específico para troca de curativo. É vital que o protocolo seja seguido por toda a equipe e seja individualizado para cada paciente, porque a pessoa está no centro do atendimento.